Vamos falar de gases. Eu gostaria de lembrar que uma pessoa que tinha muito gases aqui, né, Lene? Nos deixou, né? Felizmente. Felizmente. Falamos o nome dele ou não? Começa com pá. E termina com Quito. Exatamente. Ele soltava uns gases enquanto a gente tava fazendo live aqui. Quem trabalhava com ele do lado lá sofria, né, Lene? Exatamente. Era difícil. Hein? E aí? O que tem a ver gases com o teu trabalho? Tem tudo a ver. Ela, assim, é uma das grandes queixas do na verdade, consultório. eu queria entender da onde vem os gases. Por que acontece, né? Vamos lá. É muito comum e muito desconfortável olhar, porque assim, tem pessoas que eliminam muitos gases. E Só que tem pessoas que retêm muitos E gases. tem aquele gás, aquela cólica que dá por causa de gases também. Gás, né? Que claro. você fala, nossa, Isso cara. aí é muito... Vou te dizer pra ti. As principais queixas de consultas no consultório são de pessoas que não eliminam bem gases, que a barriga fica às vezes distendida. Não, às vezes parece que é o coração, parece que é perto do coração, que né? pressiona até o diafragma. Nossa. De tantos gases. Do que pessoas que eliminam muitos gases. É extremamente comum essa queixa em consultório, Vilela. E eu vou te dizer pra ti. O tratamento, ele não é tão simples. Porque, por exemplo, é o seguinte, sabe quantos gases uma pessoa elimina por dia, em média? Não. Entre 8 a 20 eliminações de gases por dia. Mas sem ela perceber, às vezes? Muitas vezes sem perceber, e muitas vezes dormindo. Então, às vezes, tá. eu tive um paciente que diz, doutor, eu quero contar quantos gases eu elimino. Eu digo, você tem que ficar muito ligado, não dorme então. Porque às vezes tu elimina gases. Mas chegaram a essa média que entre 8 a 20 eliminações de gases ou de flatos por dia. Mas é normal isso? É dentro da normalidade. Ah, tá. Dentro da normalidade. Tem pessoas que eliminam para mais e tem muitas pessoas que eliminam para menos. Eu recebo muitas mulheres, doutor, eu não elimino nunca gases. É a coisa mais comum do mundo. O que eu mais queria era eliminar os gases. Eu não elimino, mas sempre distendida, estufada, com dor. Isso é extremamente comum. E o que geralmente colegas não especialistas e a mídia diz? Ah, isso aí acontece por causa da fermentação dos alimentos com as bactérias no intestino da digestão. Isso aí é verdade, mas é só 20%. Só 20% dos gases tem relação com essa fermentação da nossa microbiota com os alimentos. 80% sabe o que tem a ver? Com o que nós ingerimos e o que entra pela boca. Olha que interessante. Causas de gases. Pessoas que estão sofrendo, que estão nos assistindo aqui, anota depois, item por item, eu vou dar umas dicas aqui cruciais de vida para todo mundo. Primeiro de tudo é algo básico. Respire pelo nariz. As pessoas respiram muito pela boca. Nós não temos que engolir pela boca. Qual é o problema de engolir pela boca? A aerofagia, tu engole ar. Isso aí aumenta a quantidade de gases. Toda a nossa estrutura foi feita para respirar pelo nariz. Mas não vai para o mesmo lugar? Nariz e boca? Só que, na verdade, quando passa pelo nariz, tem todo... Aquece, fica muita coisa aqui nos nossos seios nasais. E quando você respira pela boca, é um ar gelado. Tu ingere ar em maior quantidade do que se ingerir. Entendi. Outra grande causa, Léo, mastigação rápida. Sabe qual é a média do brasileiro de mastigar e engolir? Eu mastigo muito rápido. Também. Sabe qual é a média do brasileiro? Fizeram já um estudo. 2 mastigadas e engole. Sabe qual é o certo? Não. 5. Nossa. Faz aí, faz o teste. Olha aqui, coloca, conta 5. Nunca que eu faço assim. Então vou te dizer uma coisa pra ti. Isso é pergunta de prova de medicina pros alunos quando estão na gastro. Tá. A digestão tem que começar onde? Na mastigação. Na boca e não no estômago. Quem mastiga rápido, tu começa tua digestão no estômago. Tu sobrecarrega o teu estômago, tua digestão. Ele tem mais trabalho. Gás, muito mais trabalho. Você tem que mastigar no mínimo 4 a 5 vezes antes de engolir. Nós temos uma enzima na língua chamada pitialina, que ela faz a digestão e já manda o alimento pré-digerido pro teu estômago. Se tu engole rápido, tu está sobrecarregando a digestão. Além de piorar a tua digestão, vai piorar a tua quantidade de gases. Tanto para quem elimina demais, para quem retém muitos gases. Outro grande erro. Pode dar azia também, não pode? Pode azia, pode dar refluxo, muitas coisas. Mastigação lenta é algo imprescindível. Outra coisa, hábito errado da população mundial, velho. O que é? Olha só. Comer e beber. Eu tenho... Putz, eu não consigo, eu preciso parar com isso. Eu tenho que sempre estar bebendo alguma coisa. E eu escuto muitos pacientes, doutor, eu vou bebericando uma aguinha, um suquinho para ajudar na digestão. É só uma impressão que melhora. Piora muito. Parece que tá ajudando mesmo, né? Correto, Vilela. 15 minutos antes de comer, pode tomar 5 litros de água se tu quiser tomar. Ou 15 minutos após.
O estômago não sabe trabalhar com sólidos e com líquidos. Ao mesmo tempo. Sabe como é que fica o teu estômago Como? comendo? Com uma lavagem de porco. Já viu lavagem de porco? Que Sei. misturam tudo? Pensa assim, mistura uma massa, uma carne, tocando água lá dentro, como é que fica? Para fazer essa digestão de sólidos e de líquidos. Na verdade, a tua digestão já leva em média 1h30, 2 horas. A digestão correta. Sabe quanto leva mais de tempo se você come e bebe? Ah. Soma 1h30, 2 horas a mais Putz. só por comer e beber. Então, tenta mudar esse hábito, que eu sei que é difícil, esse hábito de só comer É e porque beber parece depois. que a comida não desce direito, mas é falta de mastigação, Falta né? de mastigação, né? Outro detalhe, que é uma coisa que já foi inserido até mesmo por orientações familiares, sabe que não seria correto conversar muito durante a refeição? Por quê? Porque você engole muito ar enquanto está comendo. Mas se você mastiga, engole e aí fala, tudo bem. Mas já tem comida no teu estômago. Ah, tá. Mesmo que você já mastigou, ainda é... A aerofagia, mesma explicação mais ou menos de você respirar mais pela boca. Entendi. Na verdade, eu não sou radical em nada. Às vezes o pessoal, cara, eu não posso comer nunca mais. Não, nada, sem radicalismo. Mas assim, ó, Só não, prestar atenção, né? não que tu não vai ficar calado, como nós vimos no passado, Porque é uma gostoso. vaca amarela. É porque é né? gostoso conversar, você tá com amigos Sim. e tal. Só cuidado com excessos de argumentos, conversas excessivas enquanto tu estás comendo, que aí sim vai bagunçar a tua digestão e piora também a parte de gases. Tá? Entendi. Outra grande dica. Outra dica fundamental, que essa é muito importante. Nunca acabe uma refeição com aquela termo que nós usamos muito no Rio Grande do Sul. Tô cheio. Não pode, né? Não pode. Vilela, sabe quanto tempo demora o estômago para avisar o cérebro que nós já estamos satisfeitos? Quanto? 20 minutos. Entende uma coisa? Por que quando tá num rodízio de pizzas ou num espeto corrido de carne, e nós estamos talvez num rodízio que a gente considera ruim, que demora para vir, Sei. daqui a pouco, poxa, Eu já tô sem fome. tô sem fome. E se ficam vindo sem parar, e a gente vai comendo e comendo e comendo e comendo e comendo. Porque o teu estômago demora para comunicar ao cérebro que nós já estamos repletos. E a gente acaba ingerindo muito mais caloria, e essa sobrecarga de alimentos, eles pioram a digestão e pioram os gases. Sempre acaba a refeição pensando assim, ó, eu poderia comer um pouco mais, mas eu não vou comer. Espera só um pouquinho que tu vai pensar assim, eu não precisava ter comido. Já aconteceu isso comigo. Né? É. Outra grande dica, dicas muito práticas, não deite dentro dos próximos 30 minutos depois que você come. Mas dá uma vontade, né? Dá uma vontade. Dá uma moleza, né? Chama-se alcalose. É, É uma alcalose que acontece, né? Tá, entra lá aquela siesta. quando sai o alimento do estômago por a parte do intestino delgado, sai da acidez, chega ali, só uma alcalose, dá isso aqui. Eu não estou dizendo que a cesta é ruim, a cesta é muito bom, só que o certo seria, claro que todo mundo vive na vida corrida, né? Como tem que sair correndo para trabalhar, né? Mas não seria correto você comer, deitar logo depois que você come. Outra coisa que eu citei enquanto tu estava ali no banheiro, que também isso aqui é uma coisa bastante nova para muitas pessoas, que entra também aqui na parte da boa digestão. Pessoa que tem uma digestão ruim, muitos gases, dorme de noite virado para o lado esquerdo. Decúbito lateral esquerdo. Tá. Citamos em público já isso aqui que estava ali no banheiro, que isso aí ajuda nas curvaturas gástricas para ajudar para prevenir refluxo. Entendi. Tá? Outra grande dica, né? Outra dica maravilhosa. Depois de tu comer, 5 minutinhos, uma caminhadinha lenta. Pode ser dentro de casa. É mesmo? Isso aí é algo, poxa, uma digestão, isso aí é algo maravilhoso. Minha avó falava fazer o quilo. Uhum. Já ouviu esse termo? Não, nunca ouvi. Já ouviram isso daí? Vamos fazer o quilo. É dar uma andadinha depois do, Pô, do, isso do aí almoço. isso é algo maravilhoso. É. Né? Outra coisa que é muito comum na parte de gases, Vilela, muito comum, que agora entra numa parte que é bem moderna agora, é a moda de todas as redes sociais citar, e realmente tem muita relevância, tem tudo a ver com a minha área. Pessoas que têm disbiose. O que é? Disbiose são pessoas que têm a flora intestinal doente. A nossa flora intestinal tem, em média, 10 trilhões de micro-organismos vivos morando permanentemente dentro do nosso intestino. Entendi. 10 trilhões. Mais ou menos o mesmo número de células que nós temos no número de micro-organismos. Sei. Por isso que eu coloquei o nome do canal Planeta Intestino. Porque É. o maior planeta com micro-organismos vivos mora dentro de ti. Que doideira. E nós, É um temos, planeta. e nós temos, na verdade, dentro desses 10 trilhões, Vilela, que mantemos as bactérias. Tem protozoário, tem vírus, mas eu vou falar bactérias que é o maior número. Nós temos que manter as bactérias amigas altas e as inimigas baixas. Se acontece essa inversão, chama-se disbiose.
E eu vou te dizer pra ti, a maioria das pessoas tem desbiose. Como se sabe? Tem Fazendo exames? tem exames para fazer, tem alguns exames indicando a urina, tem microbioma para fazer, mas não precisa fazer, apenas com a clínica a gente consegue descobrir. Vilela, tem pessoas que estão cansadas porque a sua microbiota está doente, está com desbiose. Tem pessoas com gases, tem pessoas que não conseguem perder peso, tem pessoas deprimidas. Tudo tem a ver com essa microbiota intestinal. Por quê? As pessoas comem o que não deve. As pessoas não comem nenhum tipo de fibra. As pessoas comem muito fast foods, comem muito embutido. Lembrando aqui para muitas pessoas, ó, que eu digo muito, peito de peru é embutido, tá? Não vou dizer que não pode comer nunca mais, mas acho que é uma coisa extremamente sadia. É um embutido, tá? Porque se você falar salame, tu sabe que é um embutido, né? Se eu falar que um bacon defumado é um embutido, sabe que é um embutido, mortadela. Mas muita gente, eu só consumo peito de peru. É considerado um embutido. Tudo isso auxilia na desbiose. Obesidade auxilia na desbiose. Sedentarismo auxilia na desbiose. E tudo isso aí mexe com essa microbiota intestinal que deve estar sempre bem regulada. Nós temos que estar de braços dados com as bactérias amigas, velho. Como é que tu faz isso aí? Te alimentando bem, consumindo fibras, fazendo atividade física, mantendo o teu peso dentro da média. Tudo isso aí é importante, porque hoje em dia tem muitos já psiquiatras, até mais na parte europeia, que não trata mais paciente nenhum para depressão ou ansiedade, sem também prescrever um probiótico. Poxa. Que é para melhorar Cara, a isso microbiota é revolucionário. intestinal. É revolucionário. Isso. É revolucionário. Tá entendendo? Porque às vezes a pessoa é que nem pessoas que não conseguem perder peso. Eu tenho um vídeo no meu canal que o título é Quer perder peso? Cuide do seu intestino. Porque descobriu-se, Vilela, que a microbiota intestinal do obeso é totalmente diferente da microbiota intestinal da pessoa que tem o peso adequado. Tem alterações de duas classes, que são os firmicutes e os bacteroidetes, totalmente diferentes, que não deixa que a pessoa consiga perder peso. E tu regulando a microbiota intestinal, você ajuda a perder peso. É que nem aqueles estudos que fizeram muito na parte da Inglaterra e na Irlanda, que viram pessoas que repunham os probióticos e baixou o cortisol e aumentou o GABA. O cortisol o que é? Vamos chamar de hormônio, é o hormônio que nos deixa estressado. Deixa a pessoa irritada. Ele é bom para alguns momentos do dia, mas nós não podemos ter cortisol sempre aumentado. E pessoa que tem a microbiota doente tem esse cortisol sempre aumentado. E esse GABA é o contrário, a gente quer que ele esteja alta, que é o que nos dá estímulo de trabalhar, estímulo de fazer as coisas. Então tudo isso aí tem a ver com o quê? Com a tua microbiota intestinal. E lá que é produzida a grande quantidade do hormônio do bem-estar, que é a famosa serotonina. Tem que cuidar da microbiota. Olha só, quais eram as duas frases que o pai da medicina, Hipócrates, dizia, Vilela, há 400 anos antes de Cristo. Tem noção que é isso? 400 anos antes de Cristo. Hipócrates dizia duas frases. Eu sempre digo, puxo o braço pro meu assado, que o Hipócrates era um proctologista, porque ele tinha várias coisas falando sobre intestino reto e ânus, muitas, até técnicas cirúrgicas, algumas ele descreveu. Ele dizia duas frases, Hipócrates. Primeira, todas as doenças vêm do intestino. Ele disse isso sem saber nada, sem ter todo o nosso conhecimento aqui. E a segunda que ele dizia, faça do seu alimento o seu remédio. Nossa. E o seu remédio, o seu alimento. Mas como o cara sabia disso há tanto tempo atrás? Ver, que interessante. Hoje em dia, o que estão relacionando a alteração da microbiota intestinal em mulheres? Nascimento de autistas. É mesmo? E cada vez mais tá crianças autistas nascendo. Eu não estou aqui batendo o martelo definitivo, dizendo que o autismo tem... Mas é uma das hipóteses que está sendo levantada. Muitas doenças autoimunes, tipo esclerose múltipla, estão relacionando com problema de microbiota intestinal, de desbiose. Pessoas com psoríase estão relacionando até mesmo problemas de demência com problemas de... E o Hipócrates já dizia, todas as doenças do intestino, nunca o intestino esteve tão em voga. Mas por quê? Por causa que descobriram que essas bactérias que nós temos trilhões, elas têm uma função, não é só para formar fezes e eliminar. A gente precisa estar sempre com elas em dia. Então é por isso que sempre, Vilela, nesses eventos que eu faço, né, que há pouco eu citei que ali no nossa bio do Instagram, e outra coisa também que eu esqueci de dizer, Vilela, quem quiser escrever a palavra intestino lá no nosso Instagram, nós vamos passar em relação a esse evento, eu falo muito sobre desbiose. Eu oriento as pessoas o que tem que fazer para livrar-se dessa desbiose. Isso aí pode destruir a tua vida. Tu pode estar com pior da tua depressão, ansiedade, aumento de peso,
dor abdominal, com gases, tudo por causa da desbiose. Então, ó, esse planeta que está dentro de você aí, você tem que cuidar ele mais que tudo, porque estão descobrindo cada vez mais que todas as nossas patologias são provenientes do intestino. E o pai da medicina hipócrita já dizia, todas as doenças, não estou dizendo todas, generalizando, é uma coisa assim, obviamente que estão descobrindo que várias, não quer dizer que tudo, vou dizer, estou com uma dor no ouvido por causa do intestino. Só que cada vez mais está sendo descoberto que o intestino tem uma relação completa. Para tu ter o teu equilíbrio físico e mental, tu tem que cuidar da tua microbiota intestinal. Entendi.